Se eu perguntasse para você, você é filho de Deus ou é filho do diabo? Se eu fizesse uma pergunta aqui para o pessoal nosso, aqui das nossas redes sociais, ou eu saísse fazendo uma pesquisa dizendo, você é filho de Deus ou é filho do diabo? Todo mundo iria dizer, eu sou filho de Deus, longe de mim ser filho do diabo. Seria dessa forma. Mas o que diz a palavra de Deus a respeito de nós sermos filhos ou não de Deus? Então nós devemos ir para a palavra. Então nós vamos aproveitar que estamos em casa, né? Muitos de vocês, que a maioria não sabe que tem pessoas que não são filhas de Deus. Ando perguntando para as pessoas, a maioria das pessoas, todo mundo é filho de Deus. Não. Então nós vamos aqui para a palavra para ver se você é filho de Deus ou filha de Deus ou não. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ler capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3 de 1 João, versículo 10. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Então aqui o versículo está falando, olha, você vai descobrir quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Nisto são manifestos. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Está vendo? Está dizendo aqui que aquele que não pratica a justiça, qual que é a justiça? É minha própria justiça, minha própria bondade? Não. É essa, quando toda vez, a linguagem bíblica, a justiça é essa. É aqui que tem as leis, entenderam? Então, em primeiro lugar, começa a perguntar, você obedece a Deus? Tem coisa que eu obedeço, tem coisa que não. Então quer dizer que você está servindo dois senhores, é isso? A palavra de Deus fala que não tem como nós servirmos a dois senhores. Porque ou há de desagradar um e agradar o outro, não existe meio termo, né? Mas você pode estar se perguntando, e agora, como é que eu me livro? Bom, meus amigos, meus irmãos, a questão é que todos nós pecamos, isso é verdade, né? Todos nós pecamos. E para você ficar mais preocupado ainda, diz assim, aquele que comete pecado é do diabo, porque o pecado peca desde o princípio. Para esse propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Qual é a semente? Isso aqui. Quando a semente de Deus está dentro de nós, quando a palavra você está obedecendo, não tem como você pecar, porque essa é a semente, é a palavra. Aí você pode estar se perguntando, puxa vida, mas como é que é isso, né? A questão do pecado. A questão do pecado, todo mundo peca. Eu peco. Então você não é filho de Deus. Mas existe aquele pecado que você comete e você não tem o controle dele. É o pecado do pensamento. Você consegue controlar seu pensamento? Mas existe um pecado que você tem o controle dele. Entenderam? Que você pode parar. Não, isso eu não vou fazer porque eu não quero. Então, todos nós pecamos. Existe o pecado involuntário e existe o pecado voluntário. Por isso que existe o texto de Romanos, de Hebreus, que fala, aquele que peca voluntariamente, não há mais como ser perdoado. Por quê? Não, eu quero esse caminho, eu quero continuar assim, eu sou assim, eu gosto disso. Vocês estão entendendo? Então existem dois tipos de pecado. Existe o pecado que gera morte e o pecado que não gera morte. A palavra de Deus fala. Jesus mesmo falou aqui nas Escrituras, né? Que esse tipo de pecado involuntário, pensamento, tem coisa que veio na minha mente, mas eu não executei o pecado. Entenderam? Então, vocês estão aprendendo aqui que aquele que a semente de Deus permanece, que é a palavra, dentro dele, ele não vai pecar. A palavra fala, não adultera. Então, não vou adulterar. Não mente. Eu ia contar uma mentira. Não vou mentir. Entenderam?
Agora, a questão do pecado, duas classes de pecado. Uma classe de pecado que me leva eu para o inferno. E a outra não. A outra, Deus me perdoa, é o pecado, igual eu disse, de pensamento. Ou então eu estou passando na rua, vejo uma mulher bonita, no caso de nós homens, né? Vem aquele pensamento, aquele olhar, pequei, com certeza. Mas, agora, a segunda olhada já é voluntária. A segunda olhada eu já estou pecando, porque eu quero. Primeira não. Aí vem aquele pensamento ruim na minha cabeça. Deus, eu pequei, mas não vai me levar eu para o inferno, se eu morrer naquele momento. Mas a segunda, esse que é o problema, o voluntário. Entenderam? Então, para terminar, capítulo 3 de 1 João e versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Outra coisa, para mim me tornar filho de Deus é uma coisa voluntária, enquanto que no mundo carnal não é voluntário. Eu não escolhi nascer, meu pai me abandonou, tive que morar no orfanato, minha mãe me abandonou, mesmo assim continuei filho, entenderam? Com Deus não. Com Deus, quando eu amo a Deus, como eu demonstro o meu amor para com Deus, é aqui, ó. Está aqui no capítulo 5, versículo 3. Aí o amor de Deus vai vir, uma troca, né? O amor de Deus, que Ele vai me dar, que é isso aqui para me obedecer, que diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E versículo 16 do capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Aqui, ó. Isso aqui é o amor. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus é amor. Quando a palavra de Deus está dentro do meu coração, para mim não pecar, para mim obedecer, a palavra de Deus fala que Deus está habitando dentro de mim, né? Eu nele e ele em mim. É assim que nós nos tornamos filho de Deus. Fica aqui a reflexão para cada um de nós.